Bom, eu não sei se todos que estão aqui sabem por que as casas espíritas têm a dinâmica de primeiro dar a palestra e depois os passes. Todos sabem? Ou muitos pensam o seguinte: se der o passe antes, todo mundo vai embora. Também. Mas o principal é que nós seguimos o nosso Mestre Jesus. Porque Jesus ensinou que antes, para a gente fazer as curas, para a gente transmitir as energias fluídicas, nós precisamos abrir os chakras. E como é que a gente faz isso? Falando das coisas do alto, falando da boa nova. Jesus, antes de curar, ele falava das coisas do Pai, para preparar, então, essas pessoas para receber, então, a graça que elas tinham ido buscar. Então, tudo tem uma lógica, não é um castigo para vocês terem que assistir 1 hora de palestra para depois tomar o passe. Tudo tem uma razão de ser. E também tem uma razão de ser a gente ler os clássicos. Quando eu estava na escola, minha professora de literatura, ela dizia: nós temos que ler os livros clássicos. E os alunos ficavam muito bravos. Por quê? Lá vem ter que ler Camões, ter que ler Guimarães Rosa, ter que ler Machado de Assis. Então, na nossa infantilidade, na juventude, a gente não entendia por quê. E depois, quando eu passei na universidade, eu tive a felicidade de ter um professor que, além de ministrar direito civil, ele era um filósofo. Então, ele também dizia para a gente ler os livros clássicos. E eu me lembro que ele passou uma relação de 20 livros que nós deveríamos ler. E é lógico que meia dúzia de alunos só foi procurar esses livros. E ele dizia: isso vai fazer toda a diferença na vida profissional de vocês. E realmente, eu agradeço muito dele ter dado essa dica. Quando eu pude conhecer, então, a Divina Comédia, Hamlet de Shakespeare, não parei só em Hamlet, não parei em Romeu e Julieta, como todo mundo. Shakespeare tem obras maravilhosas que a gente traz os ensinamentos para a vida. Dom Quixote de Cervantes. E tudo isso faz parte, então, do nosso amadurecimento intelectual. E a nossa doutrina espírita também não é diferente. Nós temos os clássicos, aqueles que todos deveriam ler. E quando eu comecei na doutrina espírita, e falavam lá que tinha que ler as obras básicas, e eu falava: não vou ler, que coisa mais chata, né? Esses livros. Mas aí a gente vai estudar, vai fazer o COEM, que é o curso de orientação e educação mediúnica. E aí a gente começa lendo o Livro dos Espíritos. E é obrigatório, mas tudo bem, Livro dos Espíritos, o Evangelho, para mim está de bom tamanho, pensava eu com os meus botões. Mas despertou, depois de terminado o COEM, a minha vocação de palestrante. E aí a gente vai fazendo caminho e tem que conhecer as obras básicas. E por que as obras básicas que Kardec nos trouxe? Porque se a gente quer saber quem nós somos, é só a gente ler o Livro dos Espíritos. Somos espíritos em uma experiência carnal. Se nós quisermos saber o que nós sentimos, porque cada hora eu estou de um jeito, é só a gente ler o Livro dos Médiuns. Vamos verificar no Livro dos Médiuns que todos nós somos médiuns. Nem todos com manifestações ostensivas, mas todos somos antenas que captam as energias,
as vibrações sejam boas, ruins, os nossos mentores, os espíritos inferiores tentando falar conosco. Então a gente sente aquelas energias. E se nós queremos entender, nós temos o livro dos médiuns, que nos esclarece. E se eu quero saber de onde eu vim, a Gênesis explica. Então, eu sei porque eu sinto, o que eu sou e de onde eu vim. Mas para onde será que eu vou depois dessa existência? Ninguém voltou para dizer. E aí a gente vai lá no céu e no inferno e vai verificar que sim, muitos voltaram para dizer. Muitos disseram como foi a sua chegada ao mundo espiritual. E se a gente quer saber como viver, muita gente fala, eu não vim com manual de instrução. Eu tive um filho, ele não veio com manual de instrução. Mas nós temos um manual de vida. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, está lá para a gente se socorrer a todos os momentos de necessidade. Não é porque eu estou aqui, quando a Maria está, e outros, que nós não temos problemas. Que nós também não sentimos esse jogo de vibrações. Só que a gente sabe por que está sentindo. A gente consegue falar, é meu, não é meu. Ah, eu fui em tal lugar, talvez eu tenha me sintonizado com energias, porque não é o lugar que é deletério. Somos nós que sintonizamos com as energias deletérias. Então, nós sabemos, não é porque estamos aqui que não sofremos todas essas situações que acontecem. Quando nós temos problemas, nós também gostaríamos de um conselho espiritual. Mas, com todo esse conhecimento que a gente tem, a gente vai, pega o Evangelho e se socorre dele. E ele fala conosco. Ou nós fazemos uma prece, então também conseguimos abrir então os nossos canais e nos comunicar com a espiritualidade irmã que tanto quer falar conosco. Os clássicos, eles são indispensáveis em qualquer área. Se você vai estudar medicina, tem o Papa da Medicina, então tem os livros que você tem que ler. Você vai estudar direito, tem também os clássicos autores de direito, e assim em todas as profissões. E esses clássicos, por que eles são indispensáveis? Porque eles aumentam o nosso intelecto, a nossa cultura e a nossa moral. Não há nenhuma obra que será classificada como clássico se não trouxeram uma ascensão àquele que lê. Se vocês forem ver, por exemplo, Shakespeare, ele diz ali, o bobo da corte do rei Lear, né? Ele diz assim, pobre rei Lear, ficou velho antes de ficar sábio. Por quê? Porque a gente espera que quanto mais idade nós tenhamos, mais conhecimento, mais cultura a gente tem que ter. As plantas, elas procuram a luz, elas se viram para a luz. E nós, mais ainda do que as plantas, devemos também nos virar para a luz, para o conhecimento, buscar esse conhecimento. Cadeira que fica parada no lugar. E nós não somos cadeiras. Mas eu pensando nesse ditado, de uma filósofa famosa também, eu fiquei pensando, se eu encontrar com ela, eu vou dizer, olha, esse exemplo da cadeira a gente não pode dar mais. Que cadeira que fica estática no mesmo lugar. Porque tem cadeira de roda, né? Então, a gente tem que pensar, né? Eu fico pensando nos exemplos e pensando que alguém pode me contradizer com eles. Se é verdade, nem cadeira mais fica parada no lugar. E por que é que nós vamos ficar? Jesus, quando esteve aqui, ele disse assim, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E o segundo mandamento, instruir-vos. E por que será que Jesus se preocupava com a nossa instrução? Porque a gente, estando instruído, nós não somos joguetes de ninguém.
Nós não somos enganados por ninguém. Então, se vocês conhecem a doutrina espírita e alguém disser assim, olha, jogaram um feitiço em você, você não vai se importar com isso. Porque você vai dizer, olha, eu faço as minhas preces, eu faço tudo, eu sou uma pessoa boa, eu faço o evangelho. Isso não vai me afetar. Agora, se você tem um pé lá, um cá, não tem a convicção da sua fé, aquela fé que raciocina, que enfrenta qualquer situação, você vai ficar abalado. Então, é por isso que a gente tem que ter uma fé consistente. Eu me lembro que o Richard Simonetti, nas aulas do CAEM, ele dava um exemplo de alguém que saía de casa de manhã e na porta de casa ele encontrava um despacho. O que acontecia? Se a pessoa era esclarecida, ela falava assim, nossa, ainda estão gastando dinheiro com essas coisas, né? Olha, está tão caro uma galinha, e a pessoa... Mas se é uma pessoa sem conhecimento, acabou o dia dele. Acabou. Tudo que acontecer, ele vai atribuir. Ele vai dar uma fé, uma potência àquela situação, aquelas coisas que ele encontrou, que realmente tudo que acontecer ali no dia dele, ele vai atribuir. Então, nós precisamos ter conhecimento. A gente tem que conhecer a doutrina, porque vocês vão verificar. Por que é necessário? Por que Jesus falava, se instrua para não ser joguete? E com relação à instrução, então nós tivemos Kardec, que codificou a doutrina espírita. O espiritismo sempre existiu. E depois de Kardec, nós tivemos alguém que continuou a obra de Kardec, brilhantemente. E como a nossa doutrina ela é progressista, há uma corrente com nomes de peso, né, que eu não falo nada que eu não tenha uma referência de peso sustentando o que eu falo. Então, existe um livro, e hoje eu vim aqui não para instruir, mas para instigar vocês a procurarem essas informações. Existe um livro do Adelino, agora esqueci o nome completo. Mas esse Adelino, ele conviveu com o Chico, e ele escreveu um livro chamado Kardec Prossegue. Porque, segundo uma corrente majoritária, e Richard Simonetti aderiu a ela em 2016, após eu ter estudado com ele, questionado ele várias vezes, ele se rendeu a essa corrente em decorrência de todos os fatos lá corroborados por todos que entendem que o Chico Xavier é a continuação de Kardec. Mas polêmicas à parte, quem quiser vá ler, o livro é interessante. Chico autografava e dava de presente. Chico Xavier, quando começaram a desconfiar dele, ele negava, porque ele dizia, ainda não é o momento. Avelino da Silveira. Avelino da Silveira, quando descobriu, recebeu a ligação do Chico de madrugada, e ele falou, meu nego, não publique o livro ainda, não é o momento. Vai criar uma celeuma desnecessária. Chegará o momento certo. E quando foi o momento certo, então o livro foi publicado, gerou mesmo toda uma polêmica, porque embora os estudiosos da doutrina digam que ela é progressista, que ela acompanha a ciência, muita gente não quer se atualizar, não quer acompanhar. O que está escrito, o que não está, deixa quieto. Mas como eu também sou da ala progressista, e eu também concordo com todos os argumentos, o espírito de verdade nunca errou, e ele diz que Kardec renasceria e daria continuidade à obra. E eu estou falando isso porque eu vim trazer para vocês a instigação para que vocês conheçam a obra de André Luiz. Não é o único livro dessa grossura, não, viu, gente? Aqui são as 13 obras resumidas. As 13 obras de André Luiz. E o que acontece? Por que a gente tem que ler André Luiz?
Porque André Luiz, ele foi um espírito que foi preparado para ser o repórter da espiritualidade, para nos trazer tudo o que acontece lá do outro lado de maneira pormenorizada. E o que André Luiz fez, ele não podia Kardec ter feito. Imagine tudo que André Luiz relata aqui, se em 1857, 58, 1860, fosse colocada nas obras de Kardec. Ninguém entenderia. Imagine que em 1943, quando André Luiz iniciou os trabalhos com Chico Xavier, a celeuma também que ele criou. Bom, a historinha de André Luiz é a seguinte. Todos nós sabemos que o mentor principal, o coordenador de toda a pleiade de espíritos que trabalhavam com o Chico era Emmanuel. Né? Todo mundo sabe do Emmanuel. Mas, em 1942, Emmanuel começou a aparecer para ditar as obras para o Chico, acompanhado de um rapaz. E o Chico, muito respeitoso, totalmente diferente de nós, né? Que se fôssemos nós, que é esse aí que está com você, né? Mas o Chico não respeitava muito a autoridade de Emmanuel. Então ele não questionou. E todos os trabalhos do Chico, todas as noites, quando ele ia psicografar, estava lá Emmanuel com André Luiz. Até que, passado algum tempo, dentro desse período de 2 anos de acompanhamento, que Emmanuel disse, olha, eu venho acompanhado sempre desse rapaz porque ele quer trabalhar com você. Ele quer passar, também psicografar com você. E aí, então, o Chico falou, e qual é o nome do senhor, né? E André Luiz, já sabendo de tudo que o Chico havia passado com aquela família do Humberto de Campos, que havia processado ele, dizendo que ele plagiava as obras de Humberto de Campos, não querendo causar também problemas para o Chico Xavier, perguntou, como chama esse rapazinho que dorme aí do lado, né? O Chico morava com o seu irmão nessa época. E Chico disse, André Luiz, meu irmão. E ele disse, então me chame de André Luiz. Nós sabemos que André Luiz foi o Dr. Carlos Chagas. E a partir daquele momento, então, eles passaram a trabalhar juntos. Essas visitas era para que André Luiz soubesse como se dava a correspondência de lá para cá, como que eram as psicografias. E acontece que, iniciado a primeira obra, Nosso Lar, Chico Xavier teve um problema, porque ele achou que ele estava escrevendo uma fantasia enorme. Então, Emmanuel, junto com André Luiz, em desdobramentos, né, quando o Chico ia repousar, eles faziam visitas a Nosso Lar, para que Chico se familiarizasse com tudo aquilo que ele ia descrever nos livros. Então, foi assim que se deu a obra Nosso Lar. Deixa eu ler aqui para vocês um trechinho que eu destaquei. Então, André Luiz, ele usava uma técnica narrativa em forma autobiográfica, porque ele estava contando a história dele. Quando ele chegou no umbral, ele passou 8 anos lá no umbral, naquele lugar lamacento. Quem assistiu o filme sabe como é. Todo mundo já assistiu o Nosso Lar? Então, ele passou 8 anos lá, sendo taxado de suicida. E ele dizia, mas eu morri em uma mesa cirúrgica, eu não me suicidei. Mas é o suicídio indireto, aquele que nós não cuidamos do corpo físico que nós recebemos na Terra. Então, André Luiz, com a necessária imparcialidade, ele iniciou a revelação, expondo os tormentos que ele passou após a sua desencarnação, relatando o processo de soerguimento espiritual dele, porque houve uma evolução, né,
que a gente percebe ele sair de lá, depois ir lá para o hospital e depois virar aquela pessoa ativa, trabalhadora. Então, ele se transformou lá na espiritualidade. E se tornou, então, um espírito comprometido com a verdade, como todo repórter deve ser. Não se deteve em lamentações, permitindo-se desarvorar, mesmo com as dores que ele tinha dentro dele, a saudade da família, todas as suas questões, ele deixou de lado, descobrindo que o único recurso que ele podia contar era a libertação no trabalho, em favor do próximo e, logicamente, em favor dele mesmo. Então, André Luiz estudou com profundidade os mecanismos das leis de causa e efeito, confirmou as informações contidas na obra do Espiritismo, né? A codificação do Espiritismo pelo egrégio mestre de Lyon, Allan Kardec, sem alterar nenhum conteúdo. Nada do que temos na obra de André Luiz contraria as obras básicas. E sim, elas complementam de maneira brilhante, de maneira pormenorizada. Imagine, gente, que naquela época, se o Allan Kardec falasse dessas regiões, né, dessas regiões umbralinas, com essas descrições de detalhes, né? Então, a obra de André Luiz é perfeita. Se inicia no nosso lar, e nosso lar fala, então, como que é o mundo lá do outro lado? Nós somos uma cópia do mundo de lá. A gente acha o contrário, aqui que é o mundo, certo? Não, nós somos uma cópia, estamos 100 anos atrasados. E é tão importante a gente conhecer a obra para a gente verificar o quanto ela é verdadeira, porque nós vamos nos deparar com instrumentos científicos, muitas coisas que nós temos agora, que em 1943 foi colocado no livro. E eu me lembro que Chico Xavier sempre foi atacado, sempre sofreu, porque sempre achavam que ele estava escrevendo fantasias. E não foi diferente quando lançaram o Nosso Lar. Houve uma junta médica de médicos espíritas que foram até Uberaba para, então, questionar o Chico Xavier sobre tudo que eles leram em Nosso Lar. Que, com relação às questões médicas, ele tinha que tirar. Tinha muitos absurdos, muitas invencionices. E Emmanuel e André Luiz, que estavam ao lado do Chico, disseram: diga a eles que não será tirado uma vírgula. Se eles estiverem vivos, verificarão todos esses avanços que a ciência trará e que nós já temos aqui em nosso lar. E que vocês terão a felicidade de ter também aí na Terra. Então, nosso lar abriu as portas efetivamente para uma visão ampla e detalhada da realidade espiritual além túmulo. Então, foi um grande avanço, foi revelado em pormenores como era a vida lá. Esse livro aqui, que é um resumo, eu falo que é André Luiz para quem tem pressa. E foi me apresentado pela Maria. Agradeço muito. Por quê? Eu não consegui ler os 13 livros da coleção André Luiz. Então, eu comprei esse livro, eu conhecia 4 ou 5 só, e aí a Maria me falou sobre esse livro, eu comprei, e eu e meu marido, nós estamos lendo 10 capítulos por dia. E é maravilhoso, tem dia que a gente quer ultrapassar, porque é muito bom. E aí, mesmo lendo juntos, depois eu volto, leio grifando sozinha. É maravilhoso. Então, eu sempre, quando vou começar a ler, eu falo assim, já lemos Nosso Lar, agora nós vamos para Mensageiros. Depois nós vamos para Missionários de Luz, Obreiros da Vida Eterna. E assim eu vou falando. Ele falou, mas você está decorando? Eu falo, porque eu estou maravilhada. Eu estou maravilhada. Então, o segundo livro
é continuidade de André Luiz lá no nosso lar. Mas ele vai passar, então, as condições dos mensageiros, os amigos que ele conhece lá na espiritualidade. E esse livro, Os Mensageiros, né, o André Luiz, ele conta todo o conhecimento que ele teve, que ele adquiriu lá no nosso lar. Enaltece também a importância da nossa renovação mental. Então, André Luiz de lá está querendo preparar a gente para que a gente não chegue lá como ele chegou, para que a gente adestre os nossos órgãos perispirituais para a vida espiritual. Porque ele chegou lá comprometido, com problemas, sem entender nada. Então, todos esses relatos é uma preparação para a gente. E em Mensageiros, ele relata as histórias dos médiuns que fracassaram, vencidos pela vaidade, pela ambição, pela descrença e pelo personalismo. Então, esse é o mote do segundo livro de André Luiz, Os Mensageiros. O terceiro após Nosso Lar, é Missionários da Luz. E ele oferece um exemplo de atuação intercessória dos benfeitores espirituais a favor de nós aqui na Terra. Ele prova que a intercessão acontece, que eles agem em nosso favor, tentam nos ajudar. Desvenda também os mecanismos da reencarnação. Esse livro ele é muito falado porque conta a reencarnação de Segismundo, né? Como é que se dá, quando é que o espírito se liga ao corpo físico. Então, é maravilhoso. Tem gente que fala assim, olha, eu leio André Luiz, mas eu não consigo entender. Não é mais desculpa. Sabe por quê? Nós estamos na era das redes sociais, das mídias, do YouTube. Tudo que você não entender tem explicação lá. Tem aulas, né? Tão mais fácil. Antes, quando a gente estava na escola, você não entendia a professora explicar um problema, lascou. Ou você contrata um professor particular, ou um amiguinho seu abnegado vai lá te ajudar, ou não tinha outra maneira. Hoje não, você não entendeu? Você vai lá, pega um professor que explica. Ah, ele é muito complicado, ele fala palavras muito difíceis. Acha outro. E você vai achando alguém até que a pessoa fala com a facilidade que você não entende. Eu, às vezes, para entender algum assunto, eu assisto 3 vezes a mesma palestra, o mesmo assunto, a mesma aula. Eu não acho que eu sou deficiente. Eu acho que tem tantas informações que eu preciso de muitas vezes para conseguir introjetá-las no meu ser. Então, Obreiros da Vida Eterna, nessa obra, ele fala dos princípios, né, a 4ª obra, dos princípios revelados pela doutrina sobre a existência do mundo espiritual, para onde vão a alma dos homens. E aí a gente fica achando, todo mundo vai para o nosso lar? Não. Ah, todo mundo vai para o umbral? Não. Cada um vai de acordo com a sua consciência, o seu estado consciencial. Então, há várias colônias entre nós até nosso lar. Tem a Mansão Paz, onde ficam os espíritos teimosos, né? E outras mais. Cada um vai para o lugar de seu merecimento, da sua situação espiritual. E interessante que em Obreiros da Vida Eterna, ele mostra em um dos relatos que há mortos-vivos. Pessoas que já estão com o pé lá e outro cá, que estão segurando ainda, presos à materialidade e à espiritualidade amorosa, tentando fazer o desligamento paulatino, para que esse espírito não sofra tanto, porque é muito apegado. Então, é interessantíssima essa obra. E o 5º livro, No Mundo Maior, demonstra a laboriosa atuação da espiritualidade superior no combate à loucura. Então, esse livro vai contar para a gente quanto que a espiritualidade atua para que a gente não se entregue a essa situação da loucura, da esquizofrenia e de todas as doenças mentais.
No 6º livro da obra, nós vamos encontrar libertação. E libertação, ele fala do esforço dos benfeitores na conversão dos espíritos endurecidos. Então, a gente chega lá endurecido, cheio de preconceitos, de eu quero do meu jeito. Então, libertação mostra como é que eles atuam para ajudar nós, se estivermos nesta situação. E como dizia Shakespeare, há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. E André Luiz confirma, entre a terra e o céu, há tantas coisas que nós nem podemos imaginar. Interessante, para aguçar ainda mais a curiosidade de vocês, que há um caso aqui, onde o homem é casado com 2 mulheres lá na espiritualidade. Agora todo mundo vai querer ler. Então, é muito interessante, né? Mas é uma situação importante. É interessante, por exemplo, muitas moçoilas, muitas pessoas românticas falam assim, ai, a minha alma gêmea, ai, eu quero encontrar a minha alma gêmea. Às vezes a sua alma gêmea não está aqui, meu bem. Sua alma gêmea se adiantou há muito tempo, está lá te esperando. E às vezes está lá te esperando com uma outra pessoa junto, convivendo com ela. Porque lá nós temos uma visão de amor diferente do amor egoísta aqui da Terra, né? O amor, o coração é um órgão elástico que cabe todo mundo. E a gente pode amar muitas e muitas pessoas. Às vezes, você lamenta não estar com aquela pessoa que você ama, mas se você já ama, por que você estaria com ela? Você precisa aprender a amar outras pessoas. E esse seu amor te aguarda lá. Quando você não dever mais nada aqui para ninguém, ele te aguarda e te espera. Ou você aguarda ele e espera. Então, a gente começa a entender muitas coisas, muitas questões. E aí nós vamos, então, para o livro Nos Domínios da Mediunidade. E esse livro fala das situações, dos conceitos de mediunidade, admitindo que a mediunidade está presente em todos os homens. E quando Allan Kardec diz isso lá no Livro dos Espíritos, muitas pessoas não acreditam. Então, André Luiz, de uma forma romanceada, nos mostra. Porque, às vezes, em forma de novelinha, a gente entende, né? As questões. Antes eu questionava. Quando eu comecei a estudar o Espiritismo, eu parei de ler romances. Que eu falava, não dá tempo, eu tenho que ler tantas obras clássicas que são importantes, não dá tempo de ler romance. E aí um dia eu cheguei lá e perguntei para uma amiga de estudo. Eu falei assim, olha, eu não estou entendendo. No livro lá da Ivone Pereira Amaral, a trilogia da Ivone, nos Voranges do Pecado, o Charles era o pai dela. Depois ele vira obsessor. Como pode isso? O espírito não regride. Como que ele pode ter regredido de um espírito que ele era virar um obsessor? E aí ela disse assim, olha, no primeiro livro você leu e você viu que ele era um padre, né? Mas não significa que por ele ser um padre, ele era alguém moralizado. Então você está fazendo uma confusão, ele não regrediu. Né? Ele só revelou realmente quem ele era. Ele estava investido naquela situação, naquela função. Mas ele não era um espírito evoluído. Então, a gente começa a entender, no romance, fica mais fácil, às vezes, entender o que na teoria a gente não consegue. Então, por isso que é importante teoria e também o romance, que seria uma aula prática para a gente. E aí nós vamos ter ação e reação, que fala, então, como que funciona a lei, que tudo aquilo que a gente faz, nós somos herdeiros de nós mesmos, nós encontramos a semeadura de tudo aquilo, então nós vamos entender por que nós somos diferentes, voltamos em situações diferentes, um volta com aquela configuração da Gisele Bündchen, outro volta com a configuração do Quasímodo, né? Por que será? Deus joga dados? Não, todos somos herdeiros de nós mesmos. Aí temos Sexo e Destino, que é uma obra apaixonante, é um romance denso e drástico, que conta que sexo e destino
amor e consciência, liberdade e compromisso, culpa, resgate, lar, encarnação, tudo constitui tema desse livro para a gente entender. Tudo nos é lícito, mas tudo com moderação, com cuidado e com respeito. Então, um homem que sai com uma mulher e acha que eu posso sair porque eu sou homem. Ou uma mulher, agora eu sou uma mulher moderna, eu posso. Tudo tem que ter responsabilidade, tudo lhe será cobrado. Nós não somos animais que cruzam, nós temos sentimentos. E às vezes você vai com uma intenção e a pessoa tem outra, e você vai machucar corações. E haverá responsabilidades. Então, esse livro é maravilhoso. Mas, gente, para comprovar que nada é fantasia, no livro de André Luiz, essa Bíblia aqui, ele é grande desse jeito, por quê? Resumo das 13 obras. Depois ele tem uma mini biografia de cada personagem. Depois ele tem as preces, uma coletânea de preces que cada espírito fez de acordo com a situação que se encontrava. Então você vai lá atrás e fala, coletânea de preces, eu estou na mesma situação do Clarencio, eu vou lá fazer a prece do Clarencio. É bom, é ótimo. E aí, no final, tem as previsões científicas e tecnológicas, do qual Chico foi tão questionado. E olha como é verdadeiro. Em 1943, a partir de 1943, quando começa, então, a série de livros do André Luiz, ele coloca lá, num determinado livro, na verdade é em Ação e Reação, que existe abafador de sons. E isso hoje para a gente é uma coisa tão normal, né? Então, olha aqui. Notando a quase completa quietude do ambiente, indaguei de Druso quanto à tempestade que se contorcia lá fora, me informando, generoso amigo, que nós achávamos em um salão no interior de uma cidadela, exteriormente revestida de abafadores de som. Hoje é uma coisa comum, abafar o som, estúdios, né? Mas imagine naquela época. Outra coisa que nós temos agora e que os médicos queriam que Chico tirasse, a auscultação tomográfica. Então, mostram o equipamento aqui, isso está em nosso lar. Primeiro livro, imagine quanto não causou polêmica. Então fala, adivinhando que as minhas observações iam descambar para o elogio espontâneo, Lísias levantou-se da poltrona a que se recolhera e começou a auscultar-me, atento, impedindo-me o agradecimento verbal. E ele me disse, a zona dos seus intestinos apresentam lesões sérias com vestígios muito exatos do câncer. A região do fígado revela dilacerações. Dos rins demonstra característicos de esgotamento prematuro. E hoje nós temos os tomógrafos, que nos mostram essas mesmas situações. Existem outras aqui, previsões científicas, mas eu só vou ler as que a gente já tem. Celular. Imagine, em 1943, ninguém tinha telefone fixo, só os ricos. E aqui está falando de celular. Expedi comunicação em despacho rápido para o irmão Félix, salientando a necessidade do nosso encontro. Recolheu a resposta que não me alentava. Diante dos microaparelhos existentes no plano físico, para emissão e recepção de mensagens, ele está falando, para a gente entender, que a gente tinha telégrafo. Então, ele faz uma analogia, mas, na verdade, o que eles têm é muito avançado. Eles já tinham o celular. Depois, ele vai falar do GPS. Olha isso, GPS. O que era GPS? Como que a gente ia entender? E aí ele fala, olha, instrutor, a tela de aviso que não funcionava em consequência de tormenta agora em declínio, acaba de transmitir aflitiva mensagens. 2 das nossas expedições de pesquisa
estão em dificuldades nos desfiladeiros das grandes trevas. É porque eles saíam e iam para outras colônias. Aí alguém disse para ele, a posição foi precisamente indicada? E ele responde sim, através do GPS. Isso está no livro Ação e Reação. Modelo do corpo humano em substância luminosa. Eu não vou ler inteiro aqui para vocês, mas na verdade os contrastes que a gente toma, ele está falando aqui da substância luminosa para fazer os exames. Imagine se em 1943 falar, você vai tomar um líquido, nós vamos injetar um líquido. Imagina, falaram, isso é louco. Porta automática com acesso digital. Ah, é demais, né, gente? Não é? Olha, Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente da grande porta encravada em altos muros, cobertos por trepadeiras graciosas e floridas. Tateando um ponto na muralha, fez-se a abertura da porta, através da qual penetramos silenciosos. Está em Nosso Lar, o primeiro livro. Projetor de 5 imagens variadas simultâneas. Picture in picture, aquelas TVs que a gente vê. Você vai lá na polícia, a polícia tem toda mapeada, toda a estrada, várias telas em tempo real, aqui falando também em Nosso Lar. Projetor multimídia. Esse aqui até o Chico não sabia, porque antes foi falado para ele, né? A espiritualidade disse que o espiritismo ia ser muito difundido através da multimídia. E ele perguntou para o Geraldinho, o que é multimídia? Ah, multi vem de muitas. Mídia? Ninguém sabia. E olha nós aqui com as mídias, né? Então, isso está também no livro Nosso Lar. Tomografia. Então, um aparelho que mostrava as configurações, os desenhos do corpo humano, aquele que nos fatia todinho, né? Lá ele já tinha isso, nós que copiamos dele. E o videofone também, que são aparelhos que a gente fala em tempo real, à distância, que o celular acabou abarcando até o videofone. Então, lá naquela época, no Nosso Lar, eram equipamentos separados e nós agora temos eles juntos. Então, por isso que é importante a gente ler a obra de André Luiz. Tem muito mais coisa que eu, com 20 anos estudando, não sabia. E que eu agradeço muito a oportunidade de estar em contato. Divaldo Pereira Franco um dia questionou a Joana de Ângeles, dizendo que ele já havia psicografado 30 livros e que ela não havia mandado nenhuma mensagem para ele. Olha, ela falou, como não? Não, todos os livros são para as outras pessoas, não tem uma mensagem para mim. Ela falou, abra aí, pegue qualquer livro e abra. E ele pegou, e o que estava escrito lá, a primeira mensagem que ele abriu, tu. E ela falou, quem é tu, Divaldo? Ah, sou eu, né? Todas são para você. Todas. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem está aqui era para estar aqui. Quem está ouvindo essa palestra era para estar ouvindo essa palestra. Alguns vão falar assim, ai que chato. Eu também já sentei aí no lugar de vocês e falei, ai que chato, não vou ler. Mas eu tive que ler, porque a gente tem que evoluir. Porque a gente não pode ser como certas pessoas que são como frutas. Elas nascem verdes e morrem podres. Elas não passam pela fase de amadurecimento. E nós estamos aqui para amadurecer. E amadurecer é se iluminar. Mesmo que seja difícil. Mesmo que a obra não seja tão apetitosa como um romance de Zíbia Gasparetto. Aliás, não falando mal, Zíbia já foi muito boa. Mas não dá para você ler 300 páginas e ter 2 de ensinamento. Nós não temos mais tempo para distrações. Nós precisamos aproveitar o nosso tempo, nos instruir cada vez mais. A gente tem que deixar um rastro de luz onde a gente passa.
Aonde a gente vai, a gente tem que fazer com que as pessoas falem: como é gostoso receber a fulana na minha casa. Ela sempre traz algum conhecimento, alguma coisa que me ilumina. É para isso que nós estamos aqui, para sermos a candeia que não está debaixo do alqueire. Então, o nosso lar não é aqui. O nosso lar não é aqui. André Luiz veio dizer isso para a gente. Segundo os mensageiros, os missionários de luz, que são sempre abnegados, obreiros da vida eterna. Nosso lugar não é aqui. O nosso mundo é muito maior e ele nos espera que a gente esteja evoluído. A vida no mundo espiritual, que é o mundo maior, que é de onde nós viemos, estamos aqui para evoluir. E eles lutam o tempo todo, a espiritualidade está em conexão conosco. Eles nos vigiam, nos sondam, torcem por nós, mas não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Cada um que veio aqui hoje escolheu estar aqui. Foi intuído, às vezes vá, mas escolheu estar aqui. Nenhum mentor, nenhum benfeitor obrigou. Nós estamos aqui por livre escolha. Às vezes influenciados, mas por uma boa influência. E que a gente, então, com essa obra que André Luiz trouxe, é para que a gente possa estar cônscio das nossas responsabilidades, do aproveitamento da nossa existência. O maior arrependimento, não é, Maria? Dos espíritos, quando chegam lá do outro lado, é o tempo perdido, é o tempo desperdiçado. Porque para a gente estar aqui, a gente está ocupando o lugar de outros espíritos que gostariam de estar, mas não há vaga para todos. Então, que a gente possa aproveitar para que a gente possa conquistar esses lugares, esses mundos ditosos, mundos mais felizes, porque tudo isso vai depender da nossa ação, que traz uma consequência, como diz o livro, ação e reação. Então, que a gente possa ter consciência das nossas ações, dos nossos atos, do que nós estamos fazendo com o tempo. Nós temos o direito, sim, de nos divertir, nós temos a obrigação de trabalhar pelo nosso sustento, mas nós temos também o dever de nos iluminar. Porque se você ama alguém, a melhor coisa que você pode fazer para quem você ama é crescer. Não existe coisa melhor do que você ama e a pessoa também te ama, ver você ascendendo, se iluminando. É maravilhoso. E que a gente, então, esteja convicto disso. Porque, como disse a última obra dessa série, né, de André Luiz, a vida continua. Aqui, lá, é uma continuidade. Então, eu espero que com essas pitadas aqui que eu dei do livro, né, para vocês se interessem. Comece talvez com esse aqui, que é um resumo. Mas eu vou dizer para vocês que tem situações aqui que você quer ler o livro completo. Porque você fala assim, nossa, mas é maravilhoso. Eu quero saber por que ela chegou nessa situação que ela se encontra agora e que os tarefeiros, os obreiros da vida estão a ajudar. Então, finalizando, meus queridos, cada um veio aqui por uma razão. Eu vim aqui para cumprir com a minha obrigação, que certamente eu programei lá na espiritualidade. A possibilidade de poder pagar com amor, né? E trocar, porque infelizmente somos mercadores ainda, fazemos as coisas por interesses. Mas, pelo menos, estamos fazendo. Então, se você veio aqui por algum problema, Emmanuel tem uma mensagem muito bonita que eu quero finalizar. Ele fala que tudo passa. Todas as coisas na Terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e de solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que um dia nos fizeram chorar também passarão.
As saudades do ser querido que está longe vai passar. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o nosso pensamento ao alto e busquemos a voz suave do amanhã, da manhã amorosa, nos dizer carinhosamente: isso também vai passar. E guardemos a certeza, pelas nossas próprias experiências já vivenciadas, que todas as dificuldades serão superadas. Nós já superamos muitas. Que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra é semelhante a uma enorme embarcação, que às vezes parece que ela vai sossobar, né? Diante de tantas turbulências que a gente passa. De ondas gigantes, mas isso também vai passar. Porque Jesus está no leme. Segue com seu olhar sereno, de que guarde a certeza de que essa agitação de hoje vai passar. Porque o nosso roteiro é de evolução. E um dia, até a nossa humanidade vai passar, porque nós vamos evoluir e seremos seres angélicos. Jesus sabe que a Terra chegará a Porto Seguro, porque esta é a nossa destinação. Então vamos fazer a nossa parte, fazer o melhor que a gente pode, confiar em Deus, aproveitar cada segundo, porque tudo passa, exceto Deus. Tudo que Chico falou, tudo que Chico escreveu, faz 20 anos que ele se foi. Ele é um clássico, ele é um imortal, ele é imprescritível a sua obra. E tudo que ele falou, tudo que ele fez, questionaram ele e disseram: você fala coisas lindas, mas olha o mundo como está, olha as pessoas como elas são. E ele respondeu: é um direito de cada um ser o que quiser ser. Mas a mim a obrigação de ser a cada dia melhor. E Madre Teresa de Calcutá, quando foi questionada também, porque lógico que todos os benfeitores são questionados, são vilipendiados de todas as formas. E quando disseram para ela: mas o que você faz é tão pequeno diante de tanta necessidade que o mundo tem. E ela disse: sim, eu sei disso. O que eu faço é uma gota diante do oceano. Mas sem a minha gota, o oceano não seria do tamanho que ele é. Que sejamos uma gota, porque é a gota que faz o oceano. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui.